para você que está chegando agora, essa aqui é uma trilha sobre renda fixa. Aconselho você a assistir a trilha inteira, vale muito a pena. A gente está explicando o detalhe do detalhe aqui de como você faz para investir em renda fixa e quais são os principais ativos. E agora a gente vai falar de crédito privado. Primeiramente, o que é um crédito privado? Crédito privado, ele é uma emissão de dívida por parte de uma empresa não financeira, tá? Então, por exemplo, as debêntures da Petrobras é uma emissão de uma empresa de capital aberto, né? É uma emissão privada de uma empresa de capital aberto. E a empresa se financia através dessa dívida. Muitas vezes, para essa empresa financiar seus projetos, é muito caro para ela ou ir a mercado tomar um empréstimo, que seria uma linha de financiamento normal, ou ela ir a mercado emitir ações, por exemplo. Não necessariamente ela quer um sócio para tocar aquele projeto. Então ela vai se financiar através de uma dívida mais barata, que é, ela tem as garantias, né, ou ela dá uma garantia de ela como uma empresa, ela busca lá uma agência para trazer um nível de risco, medir o nível de risco da emissão dela, esse ativo sai, e aí com uma nota de risco, e os investidores vão fazer, né, esse investimento, e a empresa vai ter captado dinheiro para financiar ali ou suas obrigações ou seus projetos. Não necessariamente através da emissão de ação, nem de empréstimo bancário. Ela recorreu ao mercado financeiro emitindo uma debênture, no caso. Tá? Só empresas de capital aberto pode emitir debênture, Gilmar? Não, não é só empresa de capital aberto. Né? Assim, qualquer empresa privada pode emitir. A diferença é, uma empresa que tem renome, já tem histórico, ela vai conseguir captar dinheiro muito mais fácil e muito mais barato. Existe uma diferença no risco com base na credibilidade da empresa. Quando eu invisto numa debênture da Petrobras, eu sei que a Petrobras vai me pagar, porque ela é a Petrobras, tem sócio, capital aberto e assim por diante. Agora, se eu vou investir numa debênture de uma empresa pequena, do Zé ali da esquina, da padoca do Zé da esquina, poxa, eu não sei se o Zé vai estar ali daqui 2 anos e vai de fato me pagar aquele investimento que eu fiz. Então, existe uma diferença de taxa e de risco conforme o tamanho da empresa e a credibilidade que ela tem. Tá? E quais são os tipos de debêntures que tem? A gente tem as debêntures incentivadas, que são as isentas de imposto de renda, tá? E as não incentivadas. E a gente tem também debêntures que são conversíveis em ações, ou seja, a empresa pega e fala assim para o credor dela: olha, eu vou te pegar esse dinheiro aqui emprestado e eu estou dando para você o direito de, quando chegar no final desse título, você, ao invés de pegar o dinheiro de volta, você converter essa dívida em ações da minha empresa. Ou seja, você deixa de ser o meu credor e passa a ser meu sócio depois lá no final. Você vai ter essa opção. São as debêntures conversíveis, tá? Então, basicamente, aquilo que a gente está tratando de crédito privado, a gente está tratando de debêntures. CRI, CRA também entram dentro desse crédito privado. A diferença é o formato da emissão. Tá? Então, enquanto a empresa que ela está dando a garantia é basicamente a robustez dela, e poucas vezes isso tem uma garantia real, por exemplo, né? O que é uma garantia real? Garantia real seria a Petrobras colocar um terreno, uma refinaria ou as próprias ações como garantia. Já no CRI e no CRA, é comum a gente ver uma garantia real para esses ativos, ou seja, o cara pega lá um terreno que ele tem ou uma planta de uma fábrica que ele tenha, emite uma dívida, tá? E usa esse ativo que ele tem, esse terreno ou essa fábrica, como garantia. E ele coloca essa dívida lá no mercado, geralmente com um prêmio de risco. Então, por exemplo, se o terreno do fulano foi avaliado em 50 milhões de reais, ele vai emitir uma dívida lá de 25 milhões e o terreno todo garante essa dívida. Então, chega no final, ele não paga a dívida dele, os
Quem comprou essa dívida vira dono de um terreno que vale, né, foi avaliado lá em 50 milhões. Então esse é o perfil de dívida e os seus tipos de garantia. Então, enquanto numa debênture a gente tem como garantia a robustez da empresa, não tem uma garantia física, é quirografária a garantia, num CRI, num CRA, a gente pode ter imóvel, terreno, a própria planta fabril e assim por diante. Então, assim, é dessa forma que as empresas privadas captam dinheiro no mercado de dívida, emitindo títulos de crédito privado, tá? Seja ele CRI, CRA ou debênture, tá? Bom, eu vou ficar por aqui com crédito privado e no nosso próximo episódio nós vamos tratar de um tema muito importante, que é como você vai pagar os impostos desses ativos.